Segunda-feira chegou a hora do nosso encontro marcado aqui no Tecnotalk. Seja muitíssimo bem-vinda, muitíssimo bem-vindo. Nossa conversa sobre um tema que está todo mundo muito curioso, querendo entender mais sobre esse assunto, que é o metaverso. Você sabe o que é? Vai saber tudinho já já. Antes de apresentar minhas convidadas, quero fazer um pedido para você se inscrever no nosso canal do YouTube. Deixa lá o seu like, ativa as notificações para vídeo novo, porque isso é muito importante para a gente crescer juntos por aqui. E claro que você também pode acompanhar o Tecnotalk pelas plataformas Deezer e Spotify. Pois bem, vamos às nossas super convidadas de hoje. São empreendedoras, comunicadoras por natureza. A Simone Clias é locutora, publicitária, coach internacional de voz. Tenho certeza que você já ouviu a voz da Simone, uma voz linda. Também é vice-presidente da Associação Brasileira de Realidade Estendida, além de presidente do Comitê de Realidade Aumentada, Metaverso e Games do IAB Brasil. Maria Elisa Flores, além de empresária e palestrante, é conselheira de negócios de impacto e sócia de uma startup brasileira que tem uma plataforma justamente metaverso. As melhores pessoas para estarem hoje aqui falando desse assunto com a gente. Sejam bem-vindas! Uma delícia estar aqui com vocês. Vamos entender tudo sobre esse universo. Queria que vocês começassem explicando exatamente o que é esse tal de metaverso e como ele já está na nossa rotina ou estará em breve. Vamos começar pela Elisa? Então, eu acho que a melhor resposta que eu posso te dar é que o metaverso já está entre nós, ainda em evolução, em partes, e se você quiser procurar por ele, você vai achar ele no mundo dos games, porque é lá que o metaverso nasceu. É com os motores, os softwares que fazem os games, que a gente hoje trabalha para levar essas interações em 3D em tempo real para qualquer outra forma de comunicação. E aí, Si? Si, quero que você explique o que é exatamente o metaverso. Pensa que nós temos aqui um público bem variado, tem gente que já está no metaverso, já sabe como funciona, e talvez tenha algumas pessoas que não. Então vamos para um letramento de metaverso. Bom, primeiro, muito obrigada, né? Primeiro pela sua super apresentação, por receber a gente aqui, somos fãs, muito obrigada, Cris. Eu que sou fã de vocês. Bom, é muito complexo você definir um conceito que está em evolução há tanto tempo, desde 92, quando ele foi cunhado pelo Neil Stephenson, no romance de ficção científica Snow Crash. De lá para cá, a gente só está evoluindo esse conceito e tem vários approaches. A gente gosta mais do Matthew Ball, que é um pouco mais complexo de resumir. De resumir, né? mas enfim... Resumir. Para deixar uma coisa um pouco mais tranquila... Por isso que a gente gosta mais, né? Quem gosta de coisas simples aqui? O que é hoje, né? O que a gente está chamando hoje, depois de outubro de 2021, quando a Meta teve o rebranding. Todo mundo chama agora as plataformas de mundo virtual, onde a gente se relaciona através de avatares... de metaverso. Ele não é exatamente isso, ele não vai ser isso no futuro, ele tá evoluindo para um outro negócio. A gente está falando de tecnologia de hoje para um metaverso que vai ter adoção em massa para mais de 10 anos, segundo a Gartner. Então, a gente não sabe como é que ele vai ser exatamente, mas ele está em construção e hoje o que a gente já tem são essas plataformas de mundo virtual, onde a geração Z já está. Queria pegar exatamente esse gancho da Simone, Elisa, quando ela fala que é uma evolução. É uma revolução e uma evolução, na sua opinião? Na minha opinião... Bom, rimou tudo, né? Na minha opinião, são as duas coisas. Evolução por quê? Entre as outras coisas que eu sou designer, então eu entendo comunicação através da nossa interação com informação. E nós, seres humanos, a gente gosta de interagir com o mundo tridimensional a partir do nosso formato, dos nossos gestos, do nosso body language. E quando a gente consegue levar a interação com a camada de informação digital para esse tipo de possibilidade, ou seja, eu vejo ela tridimensional, eu vejo ela geolocalizada, eu vejo ela dentro do espaço, eu deixo de estar fora da informação e passo a estar dentro e ela ao meu redor, fica muito mais interessante. Então eu costumo dizer que metaverso é uma resposta a um problema de design, de como eu interajo. Eu acho que a gente não nasceu necessariamente para ficar na tela plana, né? A tela plana obedece à lógica de cinema, que já tem mais de 100 anos, e agora a gente está indo para isso, e isso é uma revolução. É uma evolução de um processo de comunicação que a gente quer, de lida com informação, mas é uma revolução,
porque eu saio do plano e eu vou para o tridimensional. E isso muda o jogo, muda tudo. É como se eu dissesse que você vai parar de olhar o peixinho no aquário e vai poder nadar junto com ele. Então, é completamente diferente para quem interage e para quem faz. Para nós designers, para nós que pensamos em interfaces, tudo muda. Porque aonde vai estar o botão? Eu não tenho mais o frame. O frame se dissolve e tudo passa a estar ao nosso redor, né? Eu acho que isso é como eu visualizo essa resposta e por que eu gosto dessa resposta. Simone, e diante desse cenário que a Elisa nos trouxe, como fica a relação humana com a tecnologia? Muito se fala sobre isso hoje em dia. Sim, a gente está falando de mais uma camada, né? O que a gente tem hoje, a gente fala muito do XR, que são as realidades estendidas, realidade virtual, aumentada, mista, e elas já estão entre nós. Então, XR não é metaverso não é XR, mas esses conceitos estão relacionados. A gente já convive com realidade aumentada, né? Com os filtros de Instagram, com Pokémon Go, que é um super exemplo, realidade virtual nas indústrias. Então, treinamento, isso já está dentro da nossa realidade. A realidade mista, por exemplo, na indústria, ela é usada para desenvolver projetos. Então, equipes que estão em países diferentes desenvolvendo um projeto junto com o uso da realidade mista, assistência remota. Então, a gente está falando de coisas palpáveis, coisas que já existem. E que trazem benefício para o ser humano. Porque levanta-se muito essa questão, essa chegada intensiva da tecnologia vai tirar postos de trabalho. A minha visão para isso é a seguinte, não sei se vocês concordam comigo. É evidente que as pessoas que não souberem lidar com a tecnologia, sim, elas vão perder os trabalhos delas. Você tem que aprender a lidar, aprender a mexer naquilo. E a partir do momento que você aprende, você fica mais produtivo. E aí você tem mais tempo para ser mais criativo, você tem mais tempo para pensar nos seus projetos, para usar os seus soft skills. Vocês concordam comigo? Eu concordo. Eu faço muito uma analogia quando a gente fala da chegada do XR, do imersivo, com o mobile, né? O primeiro iPhone, 2007. Se eu chegasse para você em 2007 e dissesse, isso aqui vai mudar tudo. Vai mudar a tua vida. Vai mudar tudo. Você vai sair de casa e se esquecer a sua carteira, você não volta, esquecer o seu iPhone ou o seu smartphone, seu telefone inteligente, você vai voltar. Vai voltar. Porque não tem condição. Exato. Então, a gente está numa revolução/evolução muito similar agora, só que ela ainda é mais difusa, porque eu não concentro tudo num device. Talvez nos faltem ainda o device. Né? Mas toda a infraestrutura de tecnologia, que é uma convergência de várias, tá? E algumas que a gente fala comumente, como inteligência artificial, processamento em cloud, né? Elas são fundamentais. 5G para cima, para entregar esse processamento todo. Mas eu estou falando de uma coisa semelhante. Vai mudar a gente, vai mudar a nossa vida. Vai mudar para melhor, eu acredito. Eu sou uma pessoa otimista nesse sentido. Mas a gente precisa saber pilotar a tecnologia, porque, no fundo, ela é uma ferramenta. E o que dá o tom do que vai ser feito com ela somos nós. Então, nunca é um problema da tecnologia, é um problema de regulamentar o uso dela, de seres humanos. Mas eu acredito que vai ser fundamentalmente, principalmente para a educação, que eu sou apaixonada, uma coisa espetacular. Falaremos sobre isso. Não, é perfeito isso que ela falou. Realmente, é uma ferramenta que tem que ser usada ao nosso favor, precisa ser regulada, a gente precisa pensar nisso para a gente não reproduzir todos os problemas que a gente já tem aqui dentro dessas outras plataformas. É muito fácil que isso aconteça. Então, a gente realmente precisa prestar atenção e precisa falar sobre isso, Cris, para evitar esse tipo de problema. E em que pé está essa questão da regulamentação? A gente está muito longe ainda? É difícil falar sobre isso? É difícil. É difícil porque tudo aquilo que a gente não compreende completamente é difícil de regulamentar. Sem dúvida. Né? A gente só está começando a falar de regulamentação, por exemplo, de mídias sociais agora. E há quanto tempo? Depois de alguns anos. Porque a velocidade do desenvolvimento e a granularidade, como ela impacta milhões e milhões de pessoas, não tem fronteira, não tem nada, né? É enorme. E aí a gente começa a compreender para poder pensar numa regulamentação. O mesmo vale para o XR, mas nada impede, né, de que pessoas como eu e a CI, o XRBR e os profissionais que vêm trazendo essa tecnologia para o mercado, já comecemos nesse pensamento do que a gente faz.
né? Isso é uma conversa que eu ouvi a primeira vez no South by Southwest em 2017. Só para quem não sabe, South by Southwest é o maior festival de inovação do mundo que acontece em Austin, no Texas, em março, todos os anos. Você ouviu em 2017 sobre isso. 2017. E Por ali isso que a gente caiu, tem que ir todo ano ao South by, né? Não caiu tem minha jeito. ficha, né? E eu me sinto muito responsável junto com a parte de evangelização e não é de empurrar, porque eu não tenho a menor Letramento, dúvida. talvez? É o letramento. É. Eu não tenho a menor dúvida de que a gente vai nesse sentido, porque para nós humanos é muito mais interessante interagir com uma informação dessa maneira. Mas... Por quê? Porque é tridimensional? Porque eu sou tridimensional. Porque eu quero tocar nas minhas informações digitais, eu quero olhar para elas, eu quero que elas respondam ao meu movimento. Mas vem uma esteira de outras coisas com isso, né? Que a gente precisa conversar e já sugiro um papo só sobre regulamentação disso, porque ele vai ser sensacional. Mas vai. E com isso a gente precisa aprender bem essa tremenda ferramenta. Eu acredito, como falei, em educação, e eu converso muito com os jovens sobre isso, né? Então, uma das coisas que eu faço e estou fazendo é estar num comitê de educação de uma ONG que chama Ser Mais, que olha para a inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade. Eu já quero trazer a tecnologia ali para a gente falar sobre isso, porque são eles que vão ser os herdeiros do que eu estou fazendo aqui hoje. Então, é com eles que eu tenho que estar falando e preparando, por exemplo. É uma forma de eu trabalhar isso. Sem dúvida nenhuma, essa questão da tecnologia na educação é fundamental. Essa evolução do metaverso vai também mudando se a nossa forma de interação? Completamente, Cris, porque se a gente está pensando na geração Z, que já está não vão mais em shoppings, eles se encontram nesses mundos virtuais. Então vão no shopping através da tela, né? Exato, mas não vão mais em shopping físico. Então, os encontros, eles mudaram. E as marcas, e todo mundo precisa produzir para a plataforma que os consumidores estão. Então, essa turma já está lá. Como é que é a relação deles? Então, e cada vez mais agora com a inteligência artificial, eles vão se relacionar com inteligência artificial nesses mundos virtuais também. Então, essa fronteira do que é real ou não real, ela vai ficar mais borrada também. Então, dentro desses ambientes, você vai interagir através de avatar com um avatar que é uma AI, né? Então, que é uma inteligência artificial. Que é uma inteligência artificial. Isso e nos games e também nessas plataformas, né? Sim. Fortnite, até quando você vai estar se relacionando lá, quando assistindo um show, alguma coisa assim. Então, vai mudar. Esse conceito do que é real e não real, a gente discutiu muito no South by esse ano. Né? Quando a gente descreve realidade virtual aumentada, mista, eu nunca falo o que é real e o que não é real. Eu falo mundo físico e mundo digital. Por que o que está acontecendo aqui é mais real? Essa conversa, a gente está no mundo físico juntas. Por que isso é mais real do que uma conversa que a gente teria numa plataforma de metaverso? Então, o que é real? A realidade que não é? No mundo digital também, evidentemente. Porque a gente acaba falando não é real, ou isso aqui é o mundo real. Não. O mundo real pra gente é isso, e o mundo real pra nova geração também. Razão, é físico e digital. É físico e digital. Então, as memórias que a gente tem compartilhadas numa plataforma de metaverso, ou numa experiência em realidade virtual compartilhada, são extremamente reais. Eu chego a sonhar com elas. Então, é sobre isso. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco nesse tipo de coisa, né? Do que é real, o que é físico, o que é digital, digital, por aí. A mistura dos dois, né? Que é o digital, que é o digital com o físico. Elisa, conta pra gente da sua trajetória no mundo corporativo. Eu sempre bato muito nessa tecla. Eu sou apaixonada por tecnologia, não sou uma expert como vocês. Inclusive, a ideia de ter o Tecnotalk é mesmo para ser algo, para fazer um letramento. Eu nem gosto muito dessa palavra, mas eu acho que é fundamental para as pessoas, de fato, entrarem nesse mundo e saberem que não é um bicho de 7 cabeças, que tá aqui, não é que estará, já está entre nós. E a tecnologia tem muito a ver com comunicação. Eu sou uma especialista em comunicação e bato muito nessa tecla. Comunicação e tecnologia andam de mãos dadas. Total. Bom, minha trajetória começou há um bocado de tempo atrás como designer em publicidade. Né, o meu foco era imagem, era fotografia. A partir daí eu comecei e fui entrando cada vez mais dentro dos mundos tridimensionais, então soluções em 3D, mas sempre para imagem e conteúdo, olhando muito para agências e clientes de agência.
Tá? Então eu segui nessa trajetória e aos poucos descobri como era importante produzir conteúdo que fosse nativo para os ambientes digitais, e eu ainda não estou falando do imersivo. Eu coloquei o meu pé no digital 2009, 2010 mais ou menos, entendi que aquilo era uma fronteira nova, já era uma evolução barra revolução para mim, e em 2015, quando eu vi pela primeira vez, né, um óculos de realidade virtual que eu coloquei na cabeça, aquilo me parou assim, tipo... Ficou encantadíssima. Sim, porque além de encantada, aquilo quebrava um paradigma enorme. Porque eu vinha... Isso é disruptivo, vamos né? lá, eu achava que eu vinha evoluindo com a minha forma de produzir comunicação, tá? E de repente eu me senti só andando de lado. E que a real evolução estava em, justamente, por isso que eu friso tanto, sair do plano aonde eu estou fora e me colocar no centro da informação. Não só eu, como outras pessoas em formato digital no centro da informação. Então eu realmente estava pensando design, eu sou designer e adoro, eu estava colocando as pessoas no centro de tudo. De tudo. Ou seja, sempre o ser humano ali no meio, no meio. centro. Não existe essa divisão que muita gente acha. Não. É tudo junto e misturado. É tudo junto e misturado. Inclusive, as grandes trocas entre as experiências que eu criei para o mundo físico me ensinam muito do que eu preciso criar para o ambiente virtual. E o que eu valorizo quando eu crio para dentro do ambiente virtual, que eu não encontro no mundo físico. Que legal. Então, essas complementariedades são as partes mais bacanas, mais divertidas de quando você cria essas duas coisas, inclusive porque eu não sou niilista, eu não acho que acabou o mundo plano, acabou a tela. Não, nunca nada acaba. A gente vai adicionando camadas de complexidade à medida que a gente vai desenvolvendo complexidade em tecnologia, mas nós continuamos humanos utilizando isso tudo. Então eu vejo o melhor dos dois mundos aí. Muito linda a sua fala. Simone, é óbvio que eu não posso deixar de falar de voz, somos 3 comunicadoras. Como uma especialista em comunicação, eu sou apaixonada por voz e sou apaixonada pela sua voz, em particular. É verdade. Hoje a gente tem um monte de grupo em comum, né? A gente recebeu um filme que tem... Eu só entrei porque falaram, narrado pela Simone Jurubuti. É lindo, lindo, eu adorei. De uma startup... De Me meditação, ajuda, de né? meditação, que vai estar no Web Summit. Eles vão ter um stand no Web Summit. Eu entrei, juro por Deus, que eu não, peraí que eu preciso ver isso, Olha a resposta, gente. você vê? Ué. Lógico. Mas a minha pergunta então quero que você fale sobre voz exatamente como plataforma de conexão e de transformação. Sem falar agora, sem envolver com o XR, né? Só a voz mesmo. Fala da voz, depois envolve. Fala dos dois, fica à vontade. Eu acho que assim, aqui vocês que mandam no programa. Porque eu pensei no que a Elisa falou e você vê como é transversal o tema? Ela veio pelo design e eu entrei no XR em 2016, um pouquinho depois dela. 2016. Peanuts. Por conta da voz. Porque eu descobri que dentro de uma experiência em realidade virtual, a voz ganhava um protagonismo gigante. Ela ajudava a conduzir a narrativa, porque o diretor, quando você está lá assistindo uma realidade virtual, você tem um comando, né? Lógico. De onde você está olhando. A voz, o som ajudam 360. Com as dicas sonoras. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Claro. A Simone está falando disso, eu estou me lembrando das experiências de XR, de realidade estendida, que eu participei agora no South by Southwest. Qual, por exemplo? Do autismo, né? O Low. Gente, eu fico arrepiada só de lembrar. Se quiser contar um pouco e depois continuar aí, porque eu te interrompi. Mas é porque quem puder ter uma experiência dessa, por favor, o faça. É algo inexplicável. É transformador. Transformador, essa é a palavra. É transformador. É transformador. Por isso que eu entrei, Cris, para provocar esse tipo de coisa. Porque como eu sou uma comunicadora e trabalho com voz, a voz, dentro de uma experiência dessas, ela ajuda, primeiro que a voz tá aqui, né? A voz tá comandando a experiência, então o approach é diferente. Eu tô falando com vocês, eu tô mais projetada e tal. Mas imagina você tá usando a voz dentro de uma experiência, você tá invadindo o espaço muito profundo da pessoa, né? Uma intimidade muito grande, então você tem que trabalhar tudo isso. E a realidade virtual, ela pode te levar para caminhos impossíveis. Ela pode, de repente, te levar para o útero da mãe, no desenvolvimento dos 5 sentidos de um feto.
Eu fiz uma experiência, narrei uma experiência assim. É muito bonito, é muito especial. Deve ser emocionante narrar isso também, né? É, Nossa. porque você tem todo um, né? Você tem uma conexão diferente com aquele conteúdo. Sem dúvida. O Lu, que você viu, é uma experiência que te coloca sob o ponto de vista de uma criança adolescente autista. E você consegue ter essa empatia. Olha, a Cris tá arrepiada. Eu tô arrepiada. E até porque eu tô lembrando que tinha uma amiga minha que estava lá e ela foi pra essa experiência sem saber o que era. E ela tem um filho autista. Não, gente, ela saiu. Eu tô com lágrimas nos olhos, porque foi muito emocionante. A gente descrevia, Eu fico emocionada. É que eu tô lembrando daquele momento. Impressionante como isso fica na gente, né? Quando eu conheci o XR, que nem chamava XR lá atrás. Chamava VR. Chamava VR. Uma das maneiras de definir era máquina de empatia. Porque a gente traz um engajamento emocional com a comunicação que normalmente o plano não permite. A gente vai no cinema, a gente chora, sim, mas quando você está ali no meio é diferente. É muito diferente. E esse engajamento emocional é o que faz esse conteúdo ir muito mais fundo, né? Porque fica mais fácil para nós humanos entender o que aquilo significa. O que a Elisa, para complementar, a gente chama de sensação de presença. Então a gente realmente é transportado para aquele universo. E a gente, como comunicadoras, é uma outra forma de você usar a narrativa, para colocar realmente a pessoa no centro. A Cris estava vivenciando aquilo, ela está emocionada por conta disso. É uma experiência que estava lá entre 35 experiências. E hoje em dia tem muitas que não precisam nem dos óculos. Isso é algo que chama atenção também. Que as pessoas acham isso, talvez seja um impeditivo, ter que ter os óculos e tal, mas tem algumas que nem precisa mais. Pra você ter uma ideia, a experiência vencedora desse XR Experience que você comentou lá no SalPai foi uma experiência que usava celular, inteligência artificial, que tá na moda, e o traqueamento do rosto. E aí você interagia com a história sem óculos. Eu estava lá também. O consenso gente. Isso. Ela venceu. Por quê? Porque é uma nova forma disruptiva de você usar isso aqui que tá na mão de todo mundo para contar uma história. Eu me emocionei mais com o do Low, que você fala? Low. Por quê? Porque, na verdade, os objetivos são diferentes, óbvio. Entendeu? Por isso que é legal. A gente saiu. O que a gente estuda muito, né? E por que eu sou tão encantada com isso? Porque são 500. Depende do que você quer, depende do seu objetivo, Cris. E depende muitas vezes também do seu momento. Exato. Então, por que essa experiência foi vencedora? Porque ela aponta um caminho diferente. Sem não é que dúvida. ela vai emocionar mais ou menos, mas ela vai apontar um caminho de comunicação diferente, Cris. Sem dúvida. Você lembra da vacina? O VR Vaccine, que é o que a Elisa fez. É incrível. Em 2016 a gente fez um trabalho chamado Vacina VR com a David Ogilvy para o Hermes Pardini, que era usar a comunicação e um filme 360 para entreter uma criança enquanto ela estava sendo vacinada. Então, você tinha toda uma narrativa que acompanhava o processo de vacinação. Então, tinha um personagem falando com você, dizia, eu vou encostar aqui um negócio geladinho, era o álcool. Depois vinha a vacina e a criança passava por aquilo com muito menos estresse. E foi muito transformador, e a gente, no processo de acompanhar, né, como é que o projeto estava sendo implementado, descobri que quem ficava mais feliz, além da criança e da mãe, eram os enfermeiros, porque falavam, gente, que paz. Facilita o trabalho. Para trabalhar. Lógico. Né? Então são maneiras interessantes de você experimentar como que você agrega comunicação, entretenimento, emoção, num processo que às vezes é só ir lá tomar uma picadinha. Né? Bom, nós somos 3 mulheres aqui. Evidentemente que eu tenho que falar de protagonismo feminino. Simone é, inclusive, embaixadora da Women in Voice. Como vocês enxergam o nosso lugar nesse universo da tecnologia, nesse mundo do metaverso? É predominantemente masculino. E o que a gente pode fazer para nos inserirmos mais nesse universo, nesse mundo? Eu acho que a gente tem um exemplo muito bacana na nossa associação. A gente as mulheres são minoria lá na associação. O que a gente fez? Vamos fazer um conselho majoritariamente feminino? A Associação de Realidade Estendida. Sim. Nós somos fundadoras, a Elisa é conselheira, eu sou vice-presidente, a presidente é mulher, a Karine Israel. Isso até essa semana que vem, eu tô passando
o meu bastão de vice-presidente para Tati Pérez, que é outra mulher. Então a gente está fazendo isso realmente e a gente foi super aceita. Sim. A gente foi super aceita. Então. Cara, curioso, vocês que fundaram, mas tem mais homem do que mulher. Porque mas esse universo tem mais homem do que gente mulher. Não, mas somos cofundadoras. Cofundadoras. Mas Com outras pouquíssimas mulheres são cofundadoras. A maior parte dos cofundadores são são homens. homens. A Karina era cofundadora também. A Karina, eu acho que eu acho que Acho que você é. e a Karina, a Aline, A Aline. mas Exato. eu tô com a Inês, tô com medo de esquecer A algumas Inês. pessoas, tá, não, gente? as pessoas entendem. Mas a gente, de novo, a Inês, a Aline também, tá todo mundo no conselho. A gente tá lá para realmente mudar essa realidade. Women in Voice é a mesma coisa. Mulheres na parte de voice tech também é minoria. Então a gente tá lá também para apoiar, empoderar e destacar as mulheres. Eu nesses acho que, ambientes. falando de uma ajuda, uma puxa a outra, né? Eu lembro da gente nessa conversa entre as mulheres que já eram do XR, do que a gente podia fazer. E eu lembro de eu falar, a gente precisa ocupar o espaço e mostrar às outras que elas também podem chegar lá. Uma sobe e puxa a outra. Exato. Então, assim, exato. uma das coisas mais importantes, porque a gente já trabalhava muito dentro da associação, e ali a gente não sente. A associação é inclusiva. Muito. Tá? Muito. Mas a gente queria demonstrar para fora, porque às vezes é só comunicação, é dizer. Eu tô aqui, olha. Comunicação é a presidente, tudo. Comunicação é o a caminho. vice-presidente. Exato. E assim perpetuar esse ciclo, né, de outros movimentos, né, de você trazer pessoas, buscar pessoas, valorizar a contratação de mulheres, enfim, isso acontece não só no XR, que já é uma área pequena, ainda é uma área pequena, mas espalhar para todo o resto, né, o game, o 3D, a propaganda, cara, eu nunca trabalhei em nenhum lugar onde mulher fosse maioria, nunca. Nunca. No jornalismo No jornalismo Não, eu passei por produtora. Eu tô pensando aqui, no jornalismo mas assim, não é absurdamente, mas no jornalismo tem mais então, mulher do que homem. A gente sai fazendo. Eu tenho intenção, né? Eu tô presente nesse assunto, eu tenho disponibilidade e disposição para isso, mas no dia a dia eu acabo não pensando muito no assunto, a gente faz. Vamos fazer. Né? E é importantíssimo porque lá nas coisas de LinkedIn, etc., quando eu tento resumir uma frase, eu digo, cara, a gente precisa de 100% dos talentos. E não é só uma questão de gênero, é uma questão de todo o resto. Para resolver os tremendos problemas que a gente tem para resolver. E não só são problemas de equidade de gênero, né? É bem mais fundo, né? E eu acho que a gente pode resolver isso muito bem. Inclusive. Equidade de tudo, na tudo, verdade, né? Tudo. Inclusive no metaverso que a gente está falando, ou com AI, com tudo que a gente está, esses desafios próximos da tecnologia, se a gente não colocar todo mundo no jogo, tiver diversidade de fato, diversidade total, geográfica, etária, de gênero, de orientação, de tudo que você pode imaginar. De tudo. Se a gente comunidade LGBTQIA+. Sim. Porque evidentemente que isso chega para todo mundo. Tem que chegar. Tem que chegar para todo mundo. Porque senão não transforma, senão a gente vai ser sempre excludente, sempre vai fazendo ser um a nicho. mesma coisa. Então... Não, e pior, se eu não tenho diversidade, eu não levo isso mais longe, porque eu tô sempre representando uma fatia da pizza. Isso, pois é, você né? tá nichando. Sempre. E achando que tá, assim, né, dá um viés muito grande. Às vezes não é intencional, mas acaba tendo um efeito muito negativo. E tem mais, eu bato muito nessa tecla, até pela nossa causa de mulheres. Temos um grupo que chama Uma Sobe e Puxa a Outra, muita gente que está acompanhando a gente aqui sabe disso. A gente lançou um livro com 44 autoras, cada uma escreveu um capítulo. O que é esse capítulo? É exatamente para inspirar, para puxar outras mulheres. Já estamos com o 2º volume na gráfica. Simone Clias é uma das autoras do 2º volume. Eu já perdi as contas até de quantas são, mas são acho que perto de 50 autoras do 2º volume. A gente vai falar aqui, vou convidar todo mundo que está acompanhando a gente para o lançamento. Mas voltando para essa questão do feminino, da diversidade em geral, isso há pesquisas. McKinsey fez pesquisa já. Empresas que têm mulheres em cargos de diretoria, elas têm um desempenho 53% maior do que as que não têm. Empresas que têm mais diversidade, aí eu tô falando de questão financeira, elas ganham mais dinheiro, 38%, se eu não me engano, de mais lucro, de resultados melhores do que empresas que não têm diversidade. Então, empresário, estamos falando de dinheiro.
estão chamando de grana para você, para o seu bolso. É verdade, Sim, não sim, é sim. ticar para bater meta. Até Total. 2035 eu terei equidade de Claro que gênero. não. Não, é uma coisa que vai mexer com o bolso dos empresários, com o lucro das empresas. Digo mais, assim, mulheres na direção transformam a visão de gestão de risco. Podemos ser, de certa maneira, a salvação dos problemas de sustentabilidade do planeta. Porque a gente vê diferente, sim. E visões diferentes são importantes porque tem aquela máxima, né? Você nunca vai resolver diferente um problema pensando do mesmo jeito. Exatamente. E a gente precisa pensar diferente, né? Eu acho que isso é bem, bem palpável. Tem uma frase do Freud que fala isso, eu recebi ontem até, que fala exatamente isso. Se duas pessoas pensam exatamente da mesma forma, uma delas está pensando pelo outro. É isso, né? Exato, uma está Exatamente. reproduzindo, só está ecoando. É algo assim, mais ou menos assim. Mas olha Essa que coisa frase boa, daí. né? A gente só tem como melhorar. Né? A gente só tem como melhorar. Temos um caminho, um espaço pela frente. Eu gosto muito de falar de experiência do cliente, né? Customer Experience. Eu tive agora em Nova York, fiquei uma semana lá. Antes, no mês anterior, estivemos juntas no South by Southwest. E é uma coisa que eu presto muita atenção, inclusive em lojas. Como os americanos sabem fazer aquilo bem. E nós temos que trazer isso para cá. A realidade estendida ajuda nessa experiência do cliente muitíssimo. Totalmente, ela já está incorporada. A gente já vê, por exemplo, na pandemia, o e-commerce. Todo mundo usava filtro, todo mundo usava realidade aumentada, sem saber que estava usando realidade aumentada. Não dava para ir para a loja física. Então o pessoal testava maquiagem, ou testava um móvel, né? Como é que vai ser esse móvel? Ou a textura da parede, enfim. Você consegue fazer isso com a realidade aumentada. E também na própria loja, você tem aqueles quiosques, né? De, sei Vitrine lá, virtual, provador virtual. Gente, eu fui numa loja em Austin que eu fiquei apaixonado. Não sei se vocês já entraram em loja assim, provavelmente sim. Entrei, aí falei pra vendedora, eu quero essa roupa, tudo bem, beleza. Aí ela, eu quero prová-la. Ok, já tá lá. Ela não me deu a roupa, não colocou na cabine. Você entrava na cabine, tinha um armário, eles já colocavam a roupa por ali, pelo armário, e você tinha uma tela que, por exemplo, experimentei. Tamanho 38, ficou apertado, eu preciso de tamanho 40. Você já pedia ali o que… Você já sabia na tela o que tinha disponível. Não tenho 40 disponível, então tá. Então vamos para outra cor. Já pedia ali e já vinha no seu armário, entrava no armário, você provava, você não precisava mais falar com a vendedora. É uma coisa impressionante, eu adorei. Isso é uma super experiência. Isso é um dos casos. Tem outra loja lá de óculos, que várias lojas de óculos estão fazendo isso, né? Que você vai, tira foto, aí você vê exatamente como você fica com aqueles óculos. Tem experiências, tem coisas simples. Também de óculos, eu vi agora em Nova York, eles montaram, parece uma Kombi toda estilizada, com os óculos ali para as pessoas. Chama atenção. Você entra no shopping, aquilo te chama atenção. É algo diferente. E que a realidade estendida pode ajudar muitíssimo, óbvio, né? Não, com certeza. A gente está falando de novo do físico e do digital e como eles se sobrepõem, né? A fluidez dessa experiência, onde ora você está 100% no digital, ora você está 100% no físico e tem aquela camada entre as duas coisas, é o que traz o que eu acho que o americano faz muito bem, que chama entretenimento. Como e eles fazem aí a bem. gente transforma toda uma jornada de compras numa experiência muito informativa. Eu falo muito de você fazer uma compra bem informada, então você viu tudo que tinha para ver a respeito, você testou o móvel, você entendeu o que cabe. Nós somos seres muito visuais, apesar de muito áudio também, mas a gente, como não vê, a visão Eu sou super tem. visual. Então a gente precisa… trabalhei em televisão, né, durante quase 3 décadas. Eu tenho uma palavra que eu acho que resume isso muito bem, que é tangibilizar. Em vez de abstrair, que é um tremendo exercício para a cabeça, você tangibiliza. Então, cabe ou não cabe? A cor fica boa ou não? Né, eu quero ver e eu posso mostrar. E isso tudo dá pra gente, né, uma sensação de conforto, de controle, de informação, que é importantíssima, né? Por isso que o XR, como a Si falou lá atrás, né, por isso que a gente se encanta por ele, porque eu posso resolver problemas e posso dar experiências melhores. E não só em e-commerce, por exemplo, em terapias, em tudo. Né? Eu adoro o pessoal da terapia da fobia que trata isso com VR. Sim. É incrível, né? Exato, Trata a questão de avião, de fobia com
com realidade estendida. Exato, e uma terapia bem feita não deixa de ser a solução de um problema a um produto, né? Então eu olho isso de uma maneira muito transversal também, e adoro. Maravilhoso. O nosso tempo acabou, infelizmente. Passou Eu voando. falei que ia ser rápido, Passou, né? eu falei Mas foi que ia mais passar rápido que vocês voando. falaram. Pois é, eu contei pra vocês. Vamos Papo fazer quando é o gostoso, V2. voa. Mas eu quero. Vamos pro volume 2, né? Volume 2. Mas eu não posso encerrar sem antes perguntar pra vocês quais são os próximos passos nesse universo da realidade estendida, do metaverso, o que a gente pode vislumbrar daqui pra frente. Bom, Vai ser um device só? Não, Não. graças a Deus. não vai ser um device só, não vai ser uma empresa só. Tem algumas coisas para falar, eu quero que a Elisa também fale. Ainda sobre essa coisa do varejo, a gente tem que começar a pensar, até no varejo, que a gente vai ter que começar a pensar que vai ter que deixar um espaço para aplicar uma realidade aumentada, alguma coisa, na sua loja física. Essa parte do físico e digital, ela vai cada vez mais estar entrelaçada. Então, a gente tem que pensar nisso em todos os aspectos. Então, todo mundo fala, o metaverso flopou. Enfim, o hype passou, com certeza, porque o hype nunca foi prometido que o metaverso ia estar pronto agora. Sim. Ele está previsto para daqui a 10 anos. Mas o que está acontecendo com quem trabalha com isso, né? A nossa associação, por exemplo, entrou no Metaverse Standards Forum, junto com Meta, junto com a IKEA, junto com NBA, junto com players do mundo todo, que é uma associação, né, uma fundação onde a gente discute como é que vai ser o futuro do metaverso, como é que a gente vai fazer a interoperabilidade. Cada dia tem novidade sobre... Quem quiser conhecer, é Metaverse Standards Forum, tá lá, disponível, e tudo que está acontecendo a cada dia. Tem novidades, tem empresas chegando aqui no Brasil, a Epic acabou de abrir uma Epic Brasil junto com uma outra empresa aqui, enfim, Epic Games. Esse mercado não para de evoluir. É só a gente tem que ficar atento ao que está acontecendo, né? E deixa o hype, tá tudo certo. Agora... Vai no flow. Vai no flow, entendeu? Don't believe the hype. Exatamente. Eu ia isso. comentar justamente do hype. A gente está na era do capitalismo da atenção. Então a gente precisa dessas chamadas assim. E aí, foi metaverso, não, flopou. Aí já vamos mudar para falar de AI e depois sei lá mais o quê. Não tem o hype, a gente realmente está caminhando nesse sentido e não é uma caminhada uniforme, né? Você às vezes consegue desenvolver algumas frentes Às vezes primeiro, vai sentir andando de lado, como Exato. você contou aqui. Depois a gente consegue trazer outras frentes, o hardware ainda não é granularizado, principalmente aqui no Brasil, não é verdade, o que não nos impede de seguir trabalhando. Então, assim, realmente para fechar, pensar em experiência do usuário, pensar em todas as marcas, clientes, a gente precisa olhar para essas experiências imersivas, interativas, interoperáveis, muito humanas, né? Muito humanas mesmo, de uma maneira com um timeline. Tem um aprendizado muito importante para ser feito, não só em entender, mas como usar, né? E como evoluir com isso, porque ainda tem muita evolução. A gente já está falando, foi uma evolução? Não, será. A gente está num processo. Então, entra. Está sendo e será ainda mais, né? Gerúndio. Então a gente entra, experimenta e aprende, porque sem entrar e experimentar, você não consegue evoluir com as ferramentas que você tem para um negócio específico, uma necessidade específica, educação, e-commerce, v-commerce que a gente chama, medicina, treinamento, é um universo de coisas. Isso aqui passou por isso. E a gente vai passar com essas ferramentas, os softwares, as plataformas, como é que eles se integram. Tem um caminho gigante, gente. Cara, vamos falar muito de metaverso, ele ainda vai mudar muitas vezes de nome, e a gente vai estar aqui para contar essa história. Vamos incluir, inclusão. Isso. A gente precisa desmitificar, porque é para usar agora, é para experimentar já. Não é para esperar a hora que, a hora que estiver maduro eu entro. Não, vai ser tarde demais para você. Too late. Comece já. Bom, vamos ter volume 2, 3, 4, 5 com vocês. Serão convidadíssimas várias outras vezes. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro conversando com vocês. Mas muito obrigada, Elisa. Muito obrigada, Simone. Prazer conhecer a Elisa pessoalmente. Simone eu amei. Já é amiga.
Simone, privilégio. já temos histórias. Privilégio. Um beijo maravilhoso. Obrigada, meninas. Obrigada Obrigada, mesmo. Foi uma delícia. Obrigada, Cris, eu amei. Que bom que você gostou. Obrigada, pessoal. Obrigada, Cris. Obrigada a todo mundo. E obrigada, Si, Si, que me convidou também. É Foi isso muito aí, gentil. Foi ela que sugeriu seu nome. Como não, né? Não, maravilhosa, maravilhosa. Bom, gente, então, obrigadíssima a você também. A gente está chegando ao fim. Quero agradecer mais uma vez a Simone e a Elisa por essa troca incrível e a todos vocês que ficaram com a gente. Antes de acabar, um agradecimento especial à Senpo Escola de Negócios, que vem transformando a vida de muita gente com aulas e cursos incríveis na área da tecnologia, inovação, criatividade e vários outros segmentos também. Vai lá no site deles, www.senpo.com.br e confere. E temos alunas da Senpo aqui, né? Temos. Eu sou da turma 9. Maravilha. Eu estou nesse momento. Você tá nesse agora. momento, agora, Fantástico. nesse momento. 14? Depois eu conto pra vocês como foi, como está sendo essa experiência, mas é uma escola incrível de verdade. Bom, vocês sabem, podem deixar mensagens, sugestões pra gente ao longo da semana. Manda pergunta do que você quer aqui que seja trazido para vocês. Eu faço para as nossas entrevistadas perguntas que vocês quiserem. Vocês sabem que aqui nesse nosso podcast o protagonismo é da mulher. E não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube. Beijão para vocês, brigadíssima. Até semana que vem, obrigada a vocês também. Obrigada. Beijo.